Graça e paz, bom dia. Mais uma vez, vamos celebrar o Senhor, vamos cultuar, vamos louvar a Ele, que realmente o seu louvor seja fruto de um lábio, que o reconhece como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que por intermédio dele possamos louvar a nosso Deus. Amém? Que em nome de Jesus, o Senhor ouça a voz do Senhor por intermédio da mensagem, que Ele ouça as suas orações, que você esteja realmente com o seu coração diante do Senhor nesse momento. Vamos orar, amém? Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos pela tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, Pai. Pedimos que em nome de Jesus, neste dia, nesta manhã, possamos cultuar ao Senhor, possamos celebrar o teu nome, Pai. E que em nome de Jesus, cada pessoa que tiver acesso, Pai, a este conteúdo, Pai, a este culto, a essa transmissão, Pai, que em nome de Jesus possa ouvir a tua voz, Pai, possa sentir a tua presença, Pai. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço sabendo que o Senhor é em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Cordeiro de Deus.
que vivo está, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar na sua presença, Senhor, de estar junto com a nossa família, Pai. Abençoe cada um, nos dê saúde, Senhor, que nós possamos, Pai, estar atentos a Ti, Senhor, e ter a consciência, Pai, que nós necessitamos de Ti, Pai. Todos nós necessitamos, Pai. Então, assim como diz essa próxima canção, Pai, que nós possamos, Pai, ter essa consciência e cantar com o nosso coração como oração mesmo a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos à mensagem, amém? Vamos à palavra de Deus, Lucas 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. É um trecho um pouquinho grande, mas você vai com certeza gostar. A todos aqueles também que nos visitam, sejam bem-vindos, né? Os que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. O Kraus não é visitante, né, Kraus? Mas tudo bem. Então sejam todos bem-vindos. Lucas 24, nós vamos do 13 ao 35. O título desse trecho é No Caminho de Emaús. O texto diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e, com os rostos tristes, disseram. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como essas mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia
o pão. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, Pai. Que em nome de Jesus possamos realmente sair daqui, Pai, meditando na sua palavra e sendo transformados por ela, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos sabendo, Pai, que o Senhor já tem feito isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, essa é uma história muito interessante, muito bonita, não é? E muito conhecida entre os cristãos. A história dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus já tinha ido à cruz, morrido, passado 3 dias, e esse dia em que nós acabamos de ler, é o dia em que as mulheres vão até o sepulcro e lá nada encontram. E aí um anjo diz a elas, né, por que vocês estão procurando, né, alguém morto, alguém vivo no lugar de mortos? E elas voltam, contam aos discípulos, Pedro e João, segundo, né, o evangelho, vão até lá, procuram o corpo e realmente não encontram, mas nesse momento eles não veem Jesus. Esses discípulos não fazem parte dos 12, né? Então, dados os fatos, dados os acontecimentos, eles resolvem ir para Emaús, resolvem se retirar. E no caminho, eles estão ali entristecidos, estão discutindo, e a conversa está acalorada, quando de repente se aproxima alguém, né? Se aproxima um desconhecido para eles, ou um irreconhecível Jesus, né? E ele se aproxima e se encontra com eles, e isso nessa época era muito comum. Nas peregrinações, esse era um momento de uma época de festas. Então toda vez que tinha uma festa e o povo israelita ia até Jerusalém, então para festejar, eles faziam essa peregrinação e era uma peregrinação longa. Logicamente que para nós hoje 10 quilômetros não é nada, de carro tudo é pertinho, não é? Mas no caso, não havia carro, era tudo a pé, e eles estavam ali fazendo uma peregrinação de 10 quilômetros, e quem aí corre 5, 10 quilômetros sabe a distância que é e sabe o quanto dá para conversar. Nesse trecho, né, que eles estão voltando da sua peregrinação, eles estão conversando, e esse homem se aproxima, o que era normal, uma pessoa desconhecida entrar na conversa, porque eles sabiam que uma pessoa que estivesse nesse trajeto, nessa época, era um judeu também que estava celebrando a Páscoa, que estava celebrando a festa que fosse do momento. Nesse momento, Jesus pergunta para eles, do que vocês estão falando? E naquele momento eles param e eles olham para Jesus, segundo o texto, e eles ficam entristecidos e olha, não é possível, você é o único que não sabe o que está acontecendo? E aí então ele pergunta, o que está acontecendo? E eles dizem, sobre o Jesus de Nazaré. Ele que foi tido como um grande profeta, que teve grandes feitos. E eles dizem uma expressão que eu acho muito bonita, ele diz assim, no versículo 19, a parte B, diz assim, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Então eles estão dizendo o seguinte, olha, a nossa esperança tinha surgido, mas parece que a gente não foi bem isso. E eles dizem ainda, olha, nós esperávamos que fosse ele quem iria remir o povo. Veja o versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. É hoje, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, a gente achou que ele era quem ia chegar e ia virar o jogo. Porque nesse momento o povo de Israel estava sob o jugo de Roma, como muitos outros povos, né? O povo de Israel por muito tempo, né, sempre passa por um momento de ser subjugado. Uma hora foi pelo Egito, outra hora foi pela Babilônia, outra hora foi pela Pérsia, e agora eles estão vivendo sob, né, o jugo ali, sob o peso de Roma. E eles então estão naquela ânsia de que a nação de Israel volte a ser um povo, volte a ser uma nação. E eles estavam com essa esperança em Jesus, falaram, ele é a pessoa. Porque a gente viu, em outras palavras, né, e aí acrescentando o texto, era como eles diziam o seguinte, a gente viu quando ele foi batizado, o que foi dito sobre ele, a gente viu as coisas que ele fez, e nós achávamos que era ele, mas ele foi entregue. Ele foi entregue, inclusive, pelas nossas autoridades. Aqueles a quem acreditamos o poder de dizer o que é e o que não é, entregou. Eles entregaram Jesus, e ele morreu. E aí eles dizem uma frase que é importante para nós. Eles dizem assim, e já faz 3 dias. Para um israelita, para um judeu e para qualquer pessoa da época, 3 dias após a morte era o que sacramentava que estava morto. Eles acreditavam que esse era o período que a alma então saía do corpo e que aí não tinha mais volta. E aí eles dizem, mas nós tomamos um susto hoje. Algumas mulheres foram lá e não encontraram o corpo, mas não o viram. Então, como dizer se é verdade o que elas estão dizendo, se não o viram? E aí Jesus, então, dá uma advertência.
E uma advertência que ainda hoje vale muitas vezes para mim e para você. Ele diz assim no versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Veja, os israelitas, os judeus, eles acreditavam que o profeta, não é? Que aquele que viesse para trazer a redenção para Israel seria político. Eles acharam que seria uma confusão social, uma revolta social, uma revolta cívica, e que eles iriam se levantar, e eles então estariam de novo com a sua nação refeita numa questão política. Mas Deus tinha para nós algo muito maior. E aquilo que Deus havia prometido em Jesus, aquilo que Deus tinha dito em todo o Antigo Testamento, na verdade falava de algo muito maior que isso. Falava sobre um novo Israel, falava sobre uma nova nação que não estava restringida à geografia, que não estava restrita a uma questão política, mas mais do que isso. Era então agora o tempo de uma nação eterna, e de fato e de verdade. Uma nação em que se encontra, independente do nosso laço consanguíneo, uma vez que os judeus, eram israelitas por causa, dos patriarcas, agora era povo de Deus e era a nação de Israel, todo aquele que em Jesus Cristo de Nazaré o reconhecesse como Senhor e Salvador. E era isso que Jesus estava falando assim: olha, vocês demoram para entender e vocês demoram para crer. É muito interessante ver que na minha versão, na versão NVI, ele distingue o entender e o crer, apesar de no original não ter essa divisão. Existe uma questão de verbo aí, de fato, que a gente pode colocar duas ações para o que Jesus diz, que é o entender e crer, que é muitas vezes o que nós passamos. Muitas vezes nós já entendemos quem Jesus é, nós já entendemos o que Ele quer fazer, mas não vivemos como quem crê. E o que eu quero dizer com isso, seguindo o que nós conversamos na semana passada sobre fé, nós sabemos o que o Senhor quer de nós, mas não vivemos como quem crê naquilo que Ele quer de nós. Sabemos o que Ele quer, mas não acreditamos naquilo que Ele diz e não agimos segundo aquilo que dizemos que acreditamos. Eu sempre dou um exemplo, Você pergunta para qualquer pessoa assim: você acredita que ler é importante? Todos vão dizer que sim. E aí faço uma segunda pergunta: quantos livros você leu esse ano? E aí você vai entender quem de fato crê e quem só entendeu. Porque muitas vezes nós entendemos, mas não cremos ou não vivemos como quem crê. Esses homens, e o que eu quero tratar com você hoje é a caminhada desses homens. Esses homens tinham uma certeza no coração deles: acabou. Tudo acabou. Quando eles dizem: olha, já faz 3 dias que ele morreu, eles estão dizendo assim: já foi, não tem mais como. E por causa dessa concepção deles de que já foi, não tem mais como, apesar de tudo que Jesus havia dito, apesar de tudo que eles conheciam das Escrituras, eles colocaram algo no coração deles: acabou, não dá mais. Então o que eles fazem? Eles pegam o caminho em direção a Emaús. Não importa muito para nós para onde eles estão indo, mas importa para nós de onde eles estão saindo. Eles estão saindo de onde Jesus iria se revelar. Eles estão saindo da congregação dos discípulos. Eles estavam se espalhando quando ainda não era hora disso. Prova disso é que no próximo trecho, se você depois der uma lida aí, você vai ver que Jesus se encontra com os discípulos e uma das orientações finais de Jesus é: mantenham-se juntos em Jerusalém até que o Espírito venha. Mas esses homens, dado o fato de que, olha, acabou, se acabou, vamos embora. Acabou, vamos embora. Por quê? Porque acabou. Veja, eu gosto muito de futebol, E agora a gente não está podendo ir em estádio e tudo mais, Mas é muito engraçado assim quando você vai no estádio e seu time perde, e quando você vai no estádio o seu time ganha. Como é diferente a volta. Vou dizer a minha experiência pessoal. Quando eu vou lá, e infelizmente o meu time, ultimamente, não anda me dando muitas alegrias, E aí eu vou lá no jogo de São Paulo, e aí o que acontece? Aí o São Paulo ganhava. Eu saía do jogo, ligava na rádio, quero ouvir tudo que eles estão falando, porque eles estão falando bem e estamos comemorando. O jogo acaba no estádio, mas não acaba no nosso coração, e a gente vai embora para casa, desde o Morumbi até Santo André, um rolê, não é? Mas a gente está lá e o jogo não acabou. Chega em casa e não consegue dormir por causa da adrenalina. Aí você vai num outro jogo, como muitos que eu tenho ido, que eu já fui.
E aí o time perde. Você sai do estádio e o jogo acabou. Você não quer mais conversar sobre, você não quer ouvir rádio, você liga a música, você faz o que quiser, porque o jogo acabou. Não quero mais falar. O que esses discípulos estavam vivendo era mais ou menos isso. Olha, acabou. Acabou e não tem mais. A gente está aqui conversando, a gente não está entendendo porque como tudo aquilo acabou. Eles estão entristecidos. E aí Jesus então diz para eles, olha, como vocês custam a entender e como demoram a crer. E aí, o texto nos diz que Jesus vai fazer uma explanação a respeito do Antigo Testamento no caminho com eles, explicando tudo que no Antigo Testamento apontava para Jesus. E isso para nós é algo muito importante, porque muitos cristãos esquecem disso. E ao fazer uma leitura do Antigo Testamento, se equivocam em muitas vezes pegar textos fora de contexto, sem fazer a busca nos textos sobre a cristofania, ou o apontamento para Cristo, porque todo texto do Antigo Testamento tem somente um objetivo: preparar o caminho para a vinda de Cristo. E aí Jesus faz uma explanação para eles. E o coração deles começa a queimar. E aquilo fica, sabe, eles começam a ficar cheios e eles não entendem o que está acontecendo. Porque veja, nós, na realidade que nós vivemos hoje, e no contexto de igreja, muitas vezes você vai a um culto, ouve uma mensagem, você tem uma questão no seu coração, e aquilo vai ao encontro do seu coração, e te conforta, te fortalece, ou mesmo te exorta, você se sente incomodado, porque você está ali, em outras palavras, tomando uma bronca, mas você vai para casa e você sabe que algo aconteceu ali, e não tem a ver com quem estava falando, mas tem a ver com quem estava agindo. E era o que esses homens estavam vivendo, a experiência do Espírito Santo agindo ali através de Jesus. E Jesus falando e aqueles homens sentindo aquela coisa que eles não sabiam explicar. Então chega o lugar deles. E aí Jesus faz como se fosse continuar. E aqui não quer dizer que Jesus estava fingindo. Ele de fato, se não fosse convidado, iria continuar. E nós temos que pensar nisso também. A gente tem que insistir em permanecer com Jesus. Primeiro porque Jesus é educado. Jesus não mete o pé na porta e faz o que tiver que fazer, apesar de você. Não. Mas nós temos que insistir em permanecer com Jesus. Porque muitas vezes na nossa caminhada vai ser muito mais fácil a gente se despedir de Jesus e viver a nossa tristeza. Mas que nós sejamos dispostos a não viver a nossa tristeza sozinho, não viver a nossa raiva sozinhos. Chamar Jesus para participar de todos os momentos, inclusive dos da raiva. Porque é os da raiva que mais a gente precisa de Jesus, que segura. Não, peraí, calma aí. Mas aqueles homens insistem e dizem, olha, fica com a gente. Já está tarde, é perigoso você ir embora andando sozinho. É muito tarde, começa a escurecer, existem salteadores e podem existir feras que o peguem no meio da noite. Então Jesus entra com eles. E o texto nos diz, no original diz o seguinte, reclinando-se, quando Jesus se reclinou ali para comer com eles. Era uma tradição e era costume desse tempo que o anfitrião pegasse o pão, desse graça e partisse. E nesse dia, o anfitrião foi passado pela frente dele. Jesus então toma a frente, pega o pão. E eu fico imaginando como não deve ter sido essa cena. Porque deviam estar todos ali fazendo as coisas e mexendo e tal. E agindo, e pega um copo, ou pega ali o vinho, pega o pão, e estão pegando, e de repente, nesse meio de pega coisa e junta, e estão conversando ali com Jesus, que eles ainda não reconheceram que era Jesus, e de repente Jesus pega o pão. E eu agora estou conjecturando e formando na minha cabeça uma imagem, espero que você faça o mesmo. Jesus pega o pão e parece que o ambiente para. E todos os olhos se voltam para ele. E ele, levantando o pão, dá graças e o parte. E quando ele faz isso, os olhos deles se abrem. E eles entendem. No partir do pão, eles entendem. Talvez, quando ele levantou, é que eles se deram conta das marcas nos punhos de Jesus. Talvez. Porque o texto nos diz, os evangelhos nos diz que Jesus, apesar de ter um corpo santificado agora, um novo corpo, ele tinha suas marcas. Então talvez no momento que Jesus pega o seu pão e ergue, eles ficam ali maravilhados com aquela ação, com o gestual que devia ser o mesmo, o tom de voz, as palavras,
mas agora acrescido de uma marca, que provava quem ele era. E quando ele parte o pão, agradecido a Deus, ele some. E aqueles homens ficam maravilhados. Agora veja como é interessante. Diante da maravilha que eles presenciaram, a noite que antes era perigosa, deixa de ser perigosa. Porque imediatamente eles se levantaram e voltaram todos os 10 quilômetros, 11 quilômetros que eles caminharam durante a noite. Para quê agora? Para agora voltar para o lugar onde o Senhor se manifestaria. Para voltar para o lugar onde os discípulos estavam reunidos. E não só para voltar, mas principalmente para testemunhar o que viveram. Veja, talvez na sua vida, alguma situação na sua mente acabou. Talvez você olhe e fale assim, ó, não tem jeito. Passou 3 dias, já aconteceu e não vai mudar. Talvez você diga, ó, não dá mais. Talvez seja o casamento. Ó, já tentamos, já orei, mas às vezes é o emprego, a empresa, não sei. Mas às vezes a gente chega em algumas situações da nossa vida que a gente diz assim, ó, acabou. E é necessário, é essencial que nós insistamos em estar com Cristo. E mais, participemos do partir do pão. Veja, esses homens, quando percebem quem Jesus é, eles voltam. E isso nos dá uma lição muito importante, que é a seguinte: não esteja afastado. Não esteja afastado de onde o Senhor se manifesta. Esteja presente onde a manifestação de Deus se revelará. E isso fala a respeito da congregação. Isso fala a respeito não da igreja no sentido institucional, mas isso fala da comunhão entre os irmãos. Estar entre os irmãos, estar falando da palavra, estar louvando, estar dizendo palavras de louvor a Deus, estar em oração é o que faz com que o Senhor se manifeste. Você passar a sua semana inteira, eu passar a minha semana inteira, sem ter um momento de oração, sem ler a palavra, não vai fazer com que nós presenciemos a manifestação de Deus. Não vai fazer com que nós presenciemos a revelação de Deus à nossa vida. Para que você entenda e para que você perceba a Jesus Cristo de maneira manifesta, você precisa estar aonde ele se manifesta. E isso para dizer o seguinte, que ninguém consegue ser igreja sozinho. Graças a Deus que aqui ninguém entende esse costume. Mas nós vivemos em uma época em que as pessoas acreditam que pode levar uma vida privada na sua questão espiritual. Acreditam que pode ter uma vida de solidão, uma vida solitária ou uma vida independente espiritualmente. Quando nós olhamos para a palavra e percebemos que a Trindade é comunidade. Que Jesus Cristo nos chama para participar. E é o único que eu atento, que trabalha sozinho, é o anticristo. O único que está disposto a trabalhar sozinho é Satanás. Mas quando a gente olha para Jesus, ele nunca está andando sozinho. Se ele não está com os discípulos, todos está com os 12. Se não está com os 12, está com os 3 afastados. E quando não está com os 3, está com o Pai. E isso é um aspecto da sua vida de total intimidade e constante. Mas ele só sabe viver sozinho com o Pai porque vive junto com os irmãos. Porque todo aquele que não vive junto com os irmãos jamais aprenderá a ter intimidade com Deus. Não tem como. Só tem intimidade com Deus aquele que sabe ter intimidade com os irmãos. Só sabe ter intimidade com Deus aquele que está em comunhão. E só sabe ter comunhão aquele que está em intimidade com Deus. Por isso que a palavra nos diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E por isso que todo o Novo Testamento vai sempre nos admoestar e nos encorajar a estarmos juntos, apesar de todas as dificuldades. Apesar de parecer que acabou, apesar de parecer que é noite e está perigoso, mas eles voltam para estar juntos. Que em nome de Jesus, eu e você tenhamos isso em mente. Nós precisamos estar juntos. E não é só estar juntos com os pares distantes, mas também estar juntos com os nossos da nossa casa.
Porque muitas vezes nós estamos andando em dois e estamos em jugo desigual. Aí você fala assim, mas nós somos cristãos. De verdade. É fato, são cristãos. Quando fizemos o nosso curso de noivos, né, para casar, aí chegou uma hora que a gente começou a falar sobre jugo desigual. E aí a gente abordou um assunto lá, porque sempre que se fala desse assunto, se fala a respeito de fés distintas. Né? Sempre fala assim, se você é cristão e o outro é espírita, aí vai nessa lógica. Não tem nada contra isso. Mas muitas vezes a gente não analisa um aspecto muito importante do jugo desigual, quando o casal está em fé distinta. Quando o homem tem uma fé e a mulher não, ou vice-versa. E aí a gente começa a ver um desequilíbrio. Porque, veja, jugo desigual não era só quando não tinha... Para quem não sabe o que era jugo, jugo era o seguinte. Você tinha dois animais que carregavam o peso ou que puxavam uma carroça, o que quer que fosse. Né? Então, sempre você tinha dois animais da mesma espécie e do mesmo tamanho. Então, uma vaca, um boi, não sei muito bem. Um cavalo. Né? Na época não era cavalo o animal ali. Mas veja, você tem dois animais sempre porque eles dividem, o jugo é aquela peça que vai sobre eles. Então, aquele jugo, quando os dois animais eles eram iguais, aquilo era um jugo igual. Agora, se você pegasse um cavalo, pega um cavalo e uma vaca, é força diferente, altura diferente, o jugo fica desigual, e aí a força exercida sempre por um vai ser maior do que o outro. Mas veja, você pegar dois animais da mesma espécie, de tamanhos diferentes ou de idade diferente, você vai ter um jugo desigual. Para dizer o seguinte, que nós, como casais, e aqui a grande maioria vive essa realidade, nós precisamos alinhar a nossa fé. Nós precisamos alinhar os nossos objetivos. Esse texto nos mostra o seguinte, homens que não tinham seus objetivos alinhados com o de Jesus Cristo, homens que não tinham seus objetivos alinhados na percepção clara da palavra. Conheciam o Antigo Testamento, mas não conheciam como deveriam conhecer. E aquilo que conheciam não criam. E esse é um grande problema para nós, quando nós não temos objetivos alinhados. O marido quer ter uma casa na praia, vamos supor, e a esposa quer ter uma casa no campo. Não precisa ser uma casa, mas vamos fazer uma viagem, vamos passear, final do ano. Você gosta do quê? Gosta de praia. E você? Gosta de chácara. Aí sempre fica essa confusão. Mas praia, eu não gosto de praia. Né? Objetivos distintos, caminhos distintos. É muito difícil manter o mesmo caminho ou manter o mesmo foco quando os objetivos são distintos. E quando nós falamos sobre objetivos e caminhos, falamos também sobre métodos. Então, quando nós temos um casamento, uma relação, seja no casamento, seja numa empresa, seja no que for, mas uma relação que não tem objetivos e métodos alinhados, o que acontece? A gente demora para chegar no nosso objetivo, se a gente chegar. Porque não colocamos sob oração aquilo que achamos que deveríamos? Não buscamos no Senhor a direção a respeito daquilo que achamos que deveríamos? Não alinhamos a nossa conduta? Para quem tem filho sabe do que eu estou falando. E aí, vamos corrigir ou não vamos corrigir? Vamos só dar bronca ou vamos pôr de castigo? Não, mas não vai comer doce. Vai comer doce ou não vai comer doce? Eu estou com doce na mão, quero dar para ele. Não, mas ele não vai comer doce até os 2 anos. E a gente, nessa confusão, vai perdendo tempo. Para dizer o seguinte, quando Jesus conversa com aqueles homens e dizem, vocês custam a entender e demoram a crer, ele estava dizendo o seguinte, alinhem o objetivo de vocês. Alinhem os métodos de vocês a Deus. Sabe por quê? No fim, o que nós percebemos aqui, no que esses homens dizem e no que Jesus diz para eles, é o seguinte. O Evangelho não se trata de mim e de você. A palavra, a Bíblia, não se trata do meu ou do seu interesse. As Escrituras não falam sobre o que você quer ou o que eu quero. As Escrituras falam sobre Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor e Salvador da minha e da sua vida. A Bíblia fala a respeito de um plano divino para toda a humanidade, e não sobre sobre sua riqueza, e não sobre os seus bens. A Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz, então, olha, já que vocês estão se afastando de Jerusalém, já que vocês estão se distanciando dos discípulos,
por acharem que acabou. Achamos que era assim que ia ser, achamos que nós íamos ser, a redenção iria vir para Israel, nós vamos... Será que vocês acharam que tinha a ver com vocês? Então, ele pega as Escrituras e começa a mostrar a respeito de quem que elas falam. Não era sobre Israel, era sobre Jesus Cristo. O povo de Israel viveu toda a sua história achando que o Antigo Testamento falava deles. Mas o Antigo Testamento falava de Jesus Cristo. E muitas vezes eu e você, e muitas pessoas vão à igreja achando que ir à igreja, orar, ler a palavra, tem a ver com o que nós queremos. Tem a ver com o que nós pensamos. E não tem a ver. Tem a ver com Jesus Cristo. Vir à igreja, nos congregarmos, conversarmos, nos exortarmos, tem a ver com nós sermos encorajados. Não tem a ver com o que você pensa, como tem que ser a igreja feita ou com o que eu penso. Não tem a ver com o que nós achamos que deveria ser cantado ou não. Não tem a ver com o que eu penso que deveria ser orado ou não. Aliás, a palavra nos ensina que, de fato, a melhor oração é aquela que é feita em nome de Jesus, ou seja, aquela que entende o que Jesus diria e pede igual. Mas nós vivemos uma época em que todos buscam os seus próprios interesses. E vão à igreja com o intuito de que Deus seja o meio pelo qual elas alcancem seus objetivos. Mas, no fim, Jesus há de chegar para nós e nos revelar que não se trata de nós, se trata dele. Não se trata de mim ou de você ou de quão bom nós somos, mas sim de quão bom ele é, de quão maravilhoso ele é, de quão misericordioso ele é, de quão maravilhosa foi a ação dele na cruz do Calvário pela sua vida. Porque o que você merecia era estar morto. O que eu e você merecíamos pelo pecado era a morte. O que eu e você merecíamos pelo pecado era nunca mais, nunca falar com Deus. Mas em Jesus Cristo de Nazaré, hoje eu e você podemos fechar os nossos olhos. E nele podemos orar ao Senhor e dizer: Pai, perdoa-nos. Perdoa-me por isso e por isso. E nesse momento, então, sermos feitos novos. Podemos olhar para Deus e chamá-lo de Pai, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Mas a gente vem para a igreja muitas vezes achando que tem a ver conosco. Que de fato eu e você saibamos disso. A graça dele é o que nos basta. A graça dele é o que basta para mim e para você. Mas está difícil, achei que era e não foi. A graça dele nos basta. E vamos permanecer juntos na espera de que ele venha. Mas o meu marido não se converteu. A graça dele me basta. Mas a minha esposa não se converteu ainda, não chega. A graça dele nos basta. E o momento que há de vir, virá, como nós lemos na semana passada. Ele vem e virá e não tardará. E nós não somos dos que retrocedem. Porque todo aquele que retrocede, ele não tem prazer nele. Então nós não somos desses que desistem, que se afastam, que pegam seu caminho e vão lamentar aquilo que acham que aconteceu. Não, nós somos daqueles que permanecem, esperando o cumprimento daquilo que ele prometeu. Mas o que ele prometeu? Que eu e você saibamos que vir aqui, pegar este livro, fala a respeito de nós conhecermos a ele, aquele com o qual nós devemos parecer, aquele com o qual ou no qual devemos nos tornar. Que em nome de Jesus, quando as pessoas virem o Gil, a Marli, o Denner, a Margarete, o Alan, a Jana, a Vera, a Ana, que quando Deus olhar para nós, quando as pessoas olharem para nós, que elas possam dizer: ali vai um cristão, alguém que permanece e que segue fazendo aquilo que o Senhor manda e parece com Jesus. Parece com ele no jeito de falar, no jeito de agir, no toque, na ação. E que em nome de Jesus sejamos esses, que sejam encontrados juntos, talvez não geograficamente, mas na intenção e na fé, sabendo que ele há de se revelar. Não se trata de mim ou de você, se trata dele. Se trata dele. Pode parecer que acabou, mas só acaba quando ele disser que acabou. Então mantenha-se, persevere, permaneça. Se você tem alguma situação na sua vida que parece que acabou, que muitas vezes você desanima, eu te convido a ficar de pé nessa manhã.
E diante dessa situação, mais do que dizer a Deus o que você gostaria que Ele fizesse, eu te convido a nessa manhã você orar para que Ele transforme o seu coração naquilo que Ele quer que seja. Peça para que Ele te mostre quais são os seus erros. Peça para que Ele te mostre o que você precisa mudar para que a situação mude. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, nesta manhã nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, revela a nós, Pai, o que precisa ser mudado. Mostra-nos, Pai, aonde, Pai, temos desistido. Mostra-nos aquilo que nós não entendemos e mostra-nos também, Pai, e principalmente aquilo que nós já entendemos, mas ainda não vivemos como quem crê, Pai. Se temos nos afastado, Pai, de onde o Senhor se manifesta, Pai. Se temos nos afastado de uma prática de vida, Pai. Uma prática diária, Pai. Em que o Senhor se revela, em que o Senhor fala. Se temos deixado de ler a Tua palavra. Se temos deixado de orar. Se temos deixado de Te buscar, Pai. Diariamente, Pai. Insistir, Pai. No permanecer na Sua presença, Pai. Se temos nos afastado disso, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor revele ao nosso coração e nos exorte, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, possamos entender que nós necessitamos de viver, Pai, embaixo das Tuas asas. E precisamos viver, Pai, sabendo que o que nós devemos fazer é nos manter em Jesus Cristo, Pai. Se tem alguém aqui, Pai, que tem vivido uma situação que parece que já acabou, Pai, e por isso tem se afastado, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor mostre-nos, Pai, o Teu Filho, Pai. E que assim, vendo o Teu Filho, possamos ver o Senhor e sabermos, Pai, que se trata dEle, se trata do Senhor, Pai. E assim possamos segui-lo, Pai. Que possamos, como a Tua palavra diz, Pai, abandonar todo o peso e o pecado que nos assedia, Pai. E correr firmes, Pai, a carreira que nos está proposta, Pai. Mas corremos, Pai, olhando firmemente, Pai, para o autor e consumador da nossa fé, Pai. Que é Jesus Cristo, Pai. Que possamos fazer todas as caminhadas que temos que fazer, Pai. Para onde o Senhor nos mandar, olhando para o Senhor Jesus, Pai. Olhando para a Tua palavra e sabendo e tendo revelado a nós, Pai. Tendo revelado ao nosso coração, Pai, quem o Senhor é e o que o Senhor espera de nós, Pai. Que possamos, Pai, perceber o Senhor no partir do pão, Pai. Possamos perceber o Senhor na comunhão dos irmãos, Pai. Possamos perceber o Senhor, Pai, no ajuntamento, Pai. E que não venhamos a imaginar que podemos ter uma vida, Pai, uma vida de solidão, uma vida independente, uma vida solitária, uma vida privada de intimidade espiritual, sem viver, Pai, em comunhão. Em nome de Jesus, revela-nos, Pai, o poder da Tua palavra, Pai. E revela-nos o poder do Teu Santo Espírito, Pai, por intermédio da presença do Senhor em nós, Pai. E que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, Te buscar a cada manhã, Pai. Te buscar a cada dia, Pai. E vivermos nessa busca por sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, Pai. Sabendo que o grande dia chegará em que nos tornaremos iguais a Ele, Pai. Mas enquanto esse dia não chegar, Pai, que possamos permanecer, perseverar e ir em direção, Pai, a este lugar, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Maravilhosa graça.